Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do Detetives Júnior, né? Estamos na aula agora 6. Então, pega a sua revistinha, pega a sua Bíblia e vamos ter a nossa aula. Para começo de conversa, a gente tá numa nova senha, que é aquele versículo, isso mesmo, Brigitte. A gente tá aqui com a Brigitte, né? Vocês já conhecem ela. E a gente tá lembrando que a senha é aquele versículo que a gente tem que decorar durante algumas lições. A dessa sexta agora é Daniel 2, 21. Eu vou ler para você, para ajudar você a gravar. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria e inteligência aos inteligentes. Então ele está falando do nosso Deus. O nosso Deus é quem criou todas as estações, primavera, verão, outono e inverno. É ele quem governa acima de todos os governantes que nós conhecemos, né? Hoje a gente tem presidente, tem prefeito, governador, ela tá aqui para me ajudar, né? E todos esses são pessoas que estão no poder, mas quem está acima de todos eles, do mundo inteiro, é Deus. E é isso que Daniel tá lembrando pra gente. E outra coisa importante que a Daniel nos lembra é que a inteligência dos inteligentes A inteligência dos inteligentes vem do Senhor também. Então, bom, nós podemos descansar que o tempo, o governo e o entendimento, tudo está debaixo da autoridade de Deus. Muito bem. Esse é o versículo, então, que você vai ler e reler muitas vezes até a gente decorar, tá bom? Então, tá. O nosso mistério de hoje é esse aqui. Servimos para identificar pessoas. Quem somos? Quem somos? Muito bem, a primeira pista a gente vai ler em Marcos 1, 4 a 6. Ó, vou começar a ler para vocês. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda Jerusalém, incluindo os moradores de Jerusalém, iam para ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Que esse João era chamado? Isso mesmo, a Brigitte está prestando atenção. Leia você se você não lembra. Mas é o João o Batista. Muito bem, minha estrelinha para você. Plim. Então, era uma identificação, porque João tem um monte, né? Esse João fazia o quê? Ele era o quê? Nesse caso, servia para dizer, lembrava do que ele estava fazendo e da ocupação dele. Ele era o João que batizava, que pregava o arrependimento e que batizava as pessoas. Muito bem. Pista 2. Mateus 26, 6. Olha só. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava mesmo, uma mulher entrou com um frasco de alabastro. Essa é uma história muito conhecida, porque ela pega esse frasco de alabastro e ela derrama sobre Jesus. Mas como que o dono dessa casa era lembrado? Exatamente, o leproso. O que é uma pessoa leprosa? A Brigitte não sabe. Alguém tem uma ideia aí do que é leproso? Deixa eu ver. Isso, mais ou menos isso. A lepra era uma doença de pele contagiosa. Sabe o Covid, que quando alguém pega o Covid tem que ficar em isolamento durante 15 dias mais ou menos, 20 dias e tal? Então, a lepra, nos tempos da Bíblia, era uma doença contagiosa. Então, você não podia ter contato com as pessoas que tinham essa doença, porque senão você pegava também. Então, essas pessoas ficavam isoladas, né? Ficavam fora da cidade, ficavam longe de todo mundo, viviam no isolamento, no lockdown, numa pandemia de... Brincadeira, não existe a pandemia. Mas ficavam mais ou menos como as pessoas que pegaram Covid ou que estão com suspeita de Covid, ficam separados de todo mundo. E aí,
O que que acontecia? Esse cara, esse Simão passou a ser conhecido por uma doença, por uma condição física dele. Ele tinha lepra, ou ele teve lepra, né? Aqui o texto não fala exatamente, olha, ele foi curado, mas se ele estava recebendo gente na casa dele, é porque ele já tinha sido, ele ficou doente, aí ele foi curado, ele se apresentou até diante do fugiu. Sacerdote. Aí o sacerdote olhou. Já vou explicar por quê, peraí. Aí ele olhou, viu que realmente tinha sarado todas as feridas da lepra, e aí então ele tinha que fazer um sacrifício e ele podia voltar ao convívio das pessoas. A Brigitte perguntou por que ele tinha que se apresentar aos sacerdotes. Porque a pessoa, ela era considerada imunda, era considerada suja, ela não podia se... É um jeito feio de falar, né? Mas era isso que a Bíblia fala. Era uma pessoa que não podia estar na convivência das pessoas normais. E aí, quem falava para ela que ela podia ou não ficar junto com todo mundo era o sacerdote. E como ele havia sido curado, ele tinha que fazer um sacrifício, tipo agradecimento assim a Deus, e para que realmente acabou a doença, ofereci um sacrifício e voltei à vida. Nesse caso aqui, Jesus estava lá comendo com ele, é porque ele já tinha sido curado, porque senão ele não poderia estar na casa, né? Exatamente, a gente também concorda. Então, essa pessoa, ela é conhecida por causa da lepra que ele teve em algum momento da vida. Muito bem. Próxima pista, tá num texto vizinho, que é Mateus 27, 57 e 60. Esse é a parte da Bíblia que fala de quando Jesus foi morto e quando ele foi sepultado. 27, 57. Que com uma mão só fica difícil achar as coisas aqui. Muito bem, vou ler para vocês. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilato e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que entregassem o corpo para ele. Então, tinha muitos Josés, né? Como hoje tem um monte de Maria, tem um monte de Ana, tem um monte de Manuela, tem um monte de nomes assim normais. Arite, por exemplo, não tem muitos, mas para quem tem um nome mais comum, esse era um jeito também de você identificar a pessoa. Ela perguntou o que é Arimateia. Arimateia não é uma coisa, é uma cidade. Então, assim, por exemplo, Jesus o Nazareno. Por que Nazareno? Porque ele que passou a vida dele toda na cidade de Nazaré. Então, era como falar assim, Arite a paulistana, mas eu não sou de São Paulo, eu sou de Santos. Mas, você entendeu? Barueriense, de Barueri, Arite de Barueri. Por exemplo, sou eu, que eu estou aqui, Barueri. Então, José de Arimateia é por causa do local onde ele morava. O que isso tudo tem a ver com o nosso mistério, que serve para identificar as pessoas? Bom, tem uma outra situação na Bíblia que é muito interessante e que nesse sentido é bem diferente do nosso costume, da nossa realidade. Você nasceu, sua mãe batizou você, sua mãe escolheu, seu pai escolheu o nome para você e o seu nome vai ser esse nome pro resto da vida, certo? Certo, a não ser que aconteça alguma coisa que você queira mudar. Mas normalmente as pessoas não mudam de nome, passam com o nome a vida inteira. Na Bíblia, vocês já viram que as pessoas eram identificadas por um trabalho, né? Pelo local onde a pessoa morava, ou por uma condição de saúde, por alguma coisa que caracterizava essa pessoa e distinguia, diferenciava ela de outros João, existe até inclusive um dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, era Simão o Zelote, porque Zelote era um grupo político, então não era que Simão Pedro, por exemplo, era Simão também, né? Simão Pedro. Esse era Simão o Zelote, porque se usava isso para distinguir as pessoas.
Pois bem, existe uma pessoa na Bíblia, que é a que a gente vai ler agora, que ela teve o nome mudado. O primeiro nome que ela recebeu ao nascer, essa pessoa ganhou esse nome porque ele estava junto com o irmão dele, eram duas crianças na barriga da mamãe, a mamãe estava grávida de gêmeos, a mamãe Raquel, e aí aí na hora de nascer, um filho estava tentando puxar o outro para baixo, porque ele estava prendeu a mãozinha no calcanhar do irmão e queria puxar ele para baixo, quer dizer, queria tomar o lugar dele. Mas o primeiro filho é o que na Bíblia chama de primogênito, é o primeiro gerido, o primeiro, primogênito. E aí ele tinha algumas responsabilidades a mais que os outros irmãos, né? E esse rapaz, ele veio puxando, querendo puxar o irmão para trás. Por causa disso, o nome dele, ele ganhou o nome de Jacó, que quer dizer aquele que engana, aquele que quer puxar o outro para trás, aquele que quer se dar melhor. E aí foi isso que aconteceu também na vida adulta dele. Se você lembrar a história de Jacó e de Esaú, Esaú era o primogênito e ele vendeu o direito de primogenitura, que era esses privilégios e esses deveres, por um prato de lentilha. E Jacó combinou com ele e ganhou esse direito e esses deveres. Mas isso foi antes dele ter um encontro com Deus. Brigitte, exatamente, um encontro face a face. Ele deu no pé porque ele estava fugindo do irmão dele, Esaú, que depois no final da história, quando ele caiu em si e pensou, putz, eu não deveria ter vendido, ele se arrependeu, ele chorou muito, mas não tinha mais o que fazer. Ele já tinha vendido e já tinha acontecido tudo que tinha que acontecer, ele não podia voltar atrás. Tem algumas decisões que a gente toma na vida que a gente não consegue voltar atrás e consertar. Essa foi uma delas. Esaú chorou, se lamentou, mas não teve o que fazer. Muito bem. Aí Jacó deu no pé, fugiu de Esaú, e aí teve um dia que ele se encontrou face a face com Deus. Exatamente, Deus foi lá conversar com ele. E ali ele teve um encontro, uma conversa com Deus, e teve uma luta com o anjo do Senhor. Aí o texto fala o seguinte, é Gênesis 32, 27 e 28. Ele fala assim, qual é seu nome? Perguntou o homem para Jacó. Jacó respondeu, Jacó. Ele disse assim, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó era uma pessoa persistente. E aí Deus viu que ele queria a benção de Deus, que ele queria ser uma pessoa diferente, e aí Deus mudou o nome dele. Outra pessoa que também teve o nome mudado é uma pessoa que se chama Pai da Fé. Quem é o Pai da Fé? Isso mesmo, Brigitte. Abraão. Só que antes dele ter o encontro com Deus, ele chamava Abrão. E aí ele virou Abraão. A esposa dele, Sara, muito bem. Mas antes dela também se encontrar com Deus, o nome dela era Sarai. Pois bem, Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abrão, e mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel quer dizer, eu coloquei aqui, príncipe de Deus. Olha que bonitinho. Israel, o final El tem a ver com Deus, né? Então ele de enganador, ele passou a ser o príncipe de Deus. Olha que coisa bonita. E aí junto com Abraão, que foi o pai dele, ele é um dos nossos pais da fé. Uma daquelas pessoas que teve a vida transformada lá no Antigo Testamento e que a sua vida serve como exemplo pra gente. Muito bem, então essa história aqui de Jacó mostra pra gente que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos pode ser transformado por Jesus. Exatamente, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, porque ele é da cidade de Nazaré, lá da Galileia.
Outra coisa, outro jeito que chamam Jesus é o Galileu. Lembra da música? Galileu, Jesus, Jesus. Isso, Galileia era tipo o estado, a região ali onde Jesus morava. Então, na Bíblia e também na nossa vida, a gente vai ser conhecido por aquilo que a gente faz normalmente, né? Você já pensou, parou pra pensar assim? Você conhece uma pessoa que é muito chata. Aí, por exemplo, o nome dele é João. Aí alguém fala assim, eu vou chamar o João pra vir brincar com a gente. Você fala, ai, não, João, aquele chato. Já pensou? E aí quando você fala assim, ai não, eu vou chamar a Maria. Ai não, a Maria, ela é uma mentirosa, é uma chato brincar com ela. Já pensou você ser conhecido por ser a mentirosa, ou por ser o chato, ou por ser o brigão, ou por ser o boca suja, ou por ser bagunceiro, ou por ser aquela criança desrespeitosa que ninguém quer estar junto? Pois é. Isso acontece de uma maneira natural na vida de todo mundo, né? Quando você pensa numa pessoa e você fala assim, fulano de tal, e você lembra da pessoa, logo vem assim, alguma imagem. Ah, essa pessoa é minha amiga, eu amo ela. Ah, essa pessoa é tão fofa. Ah, essa pessoa é tão legal. Ah, ela me ajuda tanto, ela é tão legal. Isso é o que tem que ser a característica da nossa vida. Então, a gente vê que na Bíblia algumas coisas caracterizavam as pessoas e o nome das pessoas eram associados a alguma coisa. O nome de Jacó mudou de o enganador para o príncipe de Deus. E o que a gente precisa pensar sobre essa nossa aula hoje é que a maneira como as pessoas nos conhecem diz sobre quem nós somos. E eu espero que você, do mesmo jeito que eu, queira ser uma pessoa que ama Jesus e que as pessoas querem estar junto, porque reconhecem em você coisas boas, que você faz coisas boas, que você é uma pessoa legal e principalmente que você tem uma luz de Jesus e você testemunha, você fala de Jesus e você fala vivendo a sua vida junto com Jesus. Vai deixar você uma pessoa mais... Isso, obrigada. Mais brilhante, mais legal, mais agradável. E aí, então, a gente chega na nossa eureka, do que então nós estamos falando? Sugestões. Tenta aí. Isso, apelido. Apelido é uma. Que mais? Isso. Tá aqui, ó. Nomes, sobrenomes e apelido. Então, eu espero que você seja conhecida por ser a Luísa fofinha de Jesus, o Daniel seja um espivitado de Jesus, né? Alguém que mostra alegria, a força, o entusiasmo de conviver com Jesus, tá bom? Um beijo então para você, Danilo. Um beijo para Manuela, um beijo para Luísa, um beijo para Alice, um beijo para Ana Júlia e um beijo para o Enzo também. Fiquem com Deus. Faz a lição. Se você não for levar para mim lá na igreja, bate foto e me manda que eu preciso anotar que você fez a sua liçãozinha de casa, tá bom? Um beijo e até mais.